E aí galera, professor Cristiano Carvalho aqui. Primeira coisa, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal Jiu-Jitsu Educacional e dar aquela forcinha para seguir levando a boa imagem do Jiu-Jitsu. Em nosso canal tem um episódio que fala um pouco da história do Jiu-Jitsu brasileiro, da década de 90, da importância do Jiu-Jitsu crescendo pelo mundo, da fase dos pit boys, até chegar na criação do UFC pelo Rorion Gracie, com a estratégia de difundir o jiu-jitsu, algo que deu muito certo, que até hoje eu, por exemplo, sou grato a Rorion Gracie por ter criado o UFC com esse intuito, e através disso foi que o jiu-jitsu cresceu para o mundo. Porém, galera, a história do jiu-jitsu conta e mostra que a gente teve alguns episódios, alguns períodos que foram um pouco difíceis para o jiu-jitsu, não vou dizer ruim, foram difíceis, mas desde já eu entendo que fez parte da história do jiu-jitsu. E isso para mim é muito comum, não tem nada de mais nisso, não tem nada de errado, afinal, artes marciais, elas têm na sua origem essa percepção de algo que não fosse tão fácil de praticar, algo que fosse mais voltada para aquela filosofia de samurai, a mente do guerreiro. Então isso tudo fez parte e eu trago isso também dentro de mim na minha formação no jiu-jitsu. Mas como professor de jiu-jitsu e da área educacional, eu quero pegar alguns desses pontos que foram difíceis para o jiu-jitsu. Por exemplo, a época dos pit boys, em que se podia comprar uma camisa de jiu-jitsu, na época das marcas Arrebentação, Company, Ciclone, algumas marcas que faziam algumas camisas na época e que para venderem, para entrarem no mercado também do jiu-jitsu, tinha algumas estampas agressivas. E eu não culpo essas marcas, fez parte do processo da história daquela época. Mas se podia comprar uma camisa em uma loja, escrito jiu-jitsu, inclusive com alguma estampa agressiva. Eu lembro muito bem que tinha uma estampa de um cara como se ele tivesse quebrado o braço de alguém, ele de kimono com o braço do cara na mão, né, o braço partido. Então, tudo bem, isso faz parte, fez parte, mas foram tempos difíceis para o jiu-jitsu. Pessoas que podiam, sem mesmo ter frequentado uma academia ou sem se dizer aí que tem a filosofia de um lutador, de um verdadeiro artista marcial, de um samurai, saía pela rua, ia para uma discoteca, bebia, enchia a cara, além de pregar essa imagem ruim do jiu-jitsu, de alguém bêbado com a camisa do jiu-jitsu, ainda arrumava briga. Isso deixou algumas sequelas. Todo mundo sabe também que é muito normal, sempre fez parte do ambiente do jiu-jitsu e de outras artes marciais, é do esporte, é do convívio humano, a questão da pilha, de botar pilha, zoar, brincar, e isso é muito comum, isso não deve acabar. Mas a gente deve, como professor e como praticante de jiu-jitsu, entender que isso tem uma diferença. Vamos imaginar que as faixas brancas sofram bastante pilha, normal. Eu conheço vários faixas brancas que já entendem que eles são alvos de pilha, dos mais graduados, daqueles que já passaram dessa fase e não se importam. Não tem problema nenhum nisso, quando realmente não se passa de uma zoação, de uma pilha. Para a gente entender o conceito de pilha, de brincadeira, primeiro vou falar do meu ambiente, do nosso ambiente na nossa escola. A gente tem que ter intimidade. Eu nunca vi um aluno, fosse ele mais graduado ou menos graduado, brincar com algum aluno recém-chegado. Então primeiro se cria uma intimidade, se cria um convívio, até porque se um dia você botar uma pilha naquele amigo, naquela amiga, eles vão entender que você não é um cara maldoso, eles já te conhecem, já sabem da sua essência. Porém é sempre bom ter cuidado, tem certas pilhas que passam do ponto. E às vezes a pessoa pode estar num dia difícil e não levar como uma brincadeira. A primeira questão é entender que para isso funcionar num ambiente saudável, se necessita desenvolver essa noção. Então depois disso, explicar dessa parte que existe a pilha e existem as atitudes excludentes, existem atitudes que diminuem as pessoas,
Então essas atitudes, elas não podem ser consideradas pilha, elas não podem ser consideradas brincadeira, porque se a gente observar, na maioria das vezes, uma pessoa não tem a intimidade suficiente com a outra quando isso acaba mal. E por isso, muitas vezes, acaba mal. Então vamos falar dos faixas brancas que já aceitaram, a maioria já aceitou que eles são alvos de pilha, de brincadeira. Quando eles passam dessa fase, eles também começam muitas vezes a brincar com as faixas brancas, a botar uma pilha. Então isso para mim é super saudável. Assim como um faixa roxa botar uma pilha no azul, porque já passou da fase, enfim. Essa hierarquia dá a gente também essa capacidade de brincar um pouco, de zoar um pouco. Mas todos aqueles faixas marrons e pretas, vou falar dos mais graduados, que não entendem a importância de um jiu-jitsu inclusivo e de uma inclusão ampla, não é só de trabalhar com autismo, com síndrome de Down, é uma inclusão ampla. Parecem ter se esquecido que, por mais que tivessem vindo de uma escola, um professor com uma filosofia um pouco mais rigorosa, mais restrita na questão da arte marcial e da inclusão, alguém em algum momento incluiu vocês. Alguém em algum momento fez vocês se sentirem parte daquele grupo. Alguém em algum momento acolheu vocês e disse: vem cá que eu vou te ensinar uma técnica nova. Ou, quando você sai do tatame, pede autorização para o professor. Ou, toma aqui esse kimono, uma palavra amiga, um ombro ali num momento de tristeza. Então a academia, o que tem de especial é esse ambiente. Nessa quarentena, o que as pessoas mais estão sentindo falta é dessa coletividade, desse ambiente bacana, desse afeto que a gente cria. Treinar, muitos estão podendo treinar em casa, tem ali um companheiro, um irmão, a esposa, o marido, o namorado, alguém que treina e que está confinado junto, mas todo mundo está relatando sentir falta desse afeto. Então, aproveitando esse período que eu faço esse vídeo, deixando bem claro que eu não sou contra a pilha, não sou contra a zoação, eu sou contra atitudes excludentes. E não é que eu seja contra, é que eu acho que isso não tem uma ligação direta com a essência, não só do jiu-jitsu brasileiro ou do jiu-jitsu japonês, mas de qualquer arte marcial. Talvez você vá numa academia e não se sinta tão bem lá, não se adapte ao método, ao espaço, aos horários, ao método do professor, a maneira com que aquilo funcione. E aí você vai numa outra academia e se sente mais confortável, se sente mais bem recepcionado ou mais abraçado, ou às vezes simplesmente os horários dali já funcionam melhor para você. Então você se encaixa naquele grupo. Mas teve um outro grupo, ou uma academia, ou algum ambiente que você não se encaixou. Podem ser por diferentes motivos, diferentes razões. Mas a gente precisa pensar que em algum momento o professor foi extremamente importante para a gente se sentir seguro, se sentir parte do grupo, se sentir capaz de praticar o jiu-jitsu. Em algum momento, se não foi o professor, foi algum companheiro, algum amigo, alguém que praticava e que te acolheu, algum graduado. Acho que já é hora da gente parar de carregar essas sequelas e olhar assim para trás, entender que fez parte do esporte, que isso não é ruim, principalmente se a gente souber lidar com isso e entender que fez parte da história do esporte. Hoje é extremamente negativo, porque se você quer trabalhar com jiu-jitsu de forma profissional, ter a sua renda principal no jiu-jitsu, batalhar por esse sonho, ter uma academia no formato empresarial, em um lugar onde você possa atender um público bem grande e ir crescendo e prosperando como empreendedor ou como professor, você precisa rever esses conceitos de exclusão, essa ideia de que o jiu-jitsu não é para todo mundo. Os valores e os princípios da arte marcial a gente nunca vai perder, depende da gente continuar trabalhando para isso. Mas continuar carregando uma imagem e uma mentalidade como se a gente ainda estivesse na década de 70, é muito ruim para o jiu-jitsu. É ruim para o jiu-jitsu, é ruim para mim, é ruim para você que pratica o jiu-jitsu, é ruim para você que é professor de jiu-jitsu, é ruim para você que empreendeu no jiu-jitsu, é ruim para aqueles que querem se aproximar do jiu-jitsu. Nem todo mundo vai gostar do jiu-jitsu, isso já está muito claro. Agora, eu ressalto que tem fases em que as pessoas podem estar mais suscetíveis. Por exemplo,
tive a mãe de um aluno no País Basco, um aluno criança, em que ela acompanhava ele nas aulas, e ela acompanhou ele durante uns 2 anos. E algum dia ela falou para mim do nada, pô, que queria fazer uma aula. Eu tentei entender o porquê que naquele dia ela se interessou mais pela aula, e ela disse que foi a técnica em si, ou seja, não foi a forma com que eu passei a técnica, mas foi a técnica que foi passada naquele dia, inclusive para o filho dela. E ela gostou, ela se interessou, ou seja, nem todo mundo vai gostar. Às vezes você pode apresentar o jiu-jitsu para alguém hoje, daqui a 10 anos ele voltar a experimentar uma aula e não gostar. Não tem fórmula certa. Mas vale lembrar que talvez em um período aquela pessoa não se sinta bem ou segura para começar, e que em outro momento você mostra o jiu-jitsu para ela dessa perspectiva mais inclusiva, de aceitação, de grupo, de identidade, e ela pode se sentir mais atraída naquele momento pelo jiu-jitsu, sentir vontade de fazer mais uma aula e quem sabe dali começar a seguir, porque eu já vi muita gente assim, eu não gosto de jiu-jitsu, eu não vou fazer, fiz uma aula mas não gostei, de repente em outra fase pega e chega a faixa preta. Fala, o que aconteceu nesse tempo? Ou foi a própria pessoa, ou foi a academia que ela frequentou, ou foi o professor, ou algum amigo, alguma amiga. Ou seja, mas como não tem como saber, muitas vezes, é o conjunto desses fatores. É esse conjunto que faz com que as pessoas se sintam mais ou menos incluídas, se sintam mais ou menos próximas do jiu-jitsu. Porque mesmo que as pessoas não gostem, muita gente não goste do jiu-jitsu, elas podem ter uma imagem melhor do jiu-jitsu, elas podem ter uma percepção muito mais positiva do jiu-jitsu, mas isso vai depender da gente. Então, galera, é com essa troca de ideia que eu deixo esse abraço para vocês, fiquem todos bem, espero poder voltar em breve com os treinos e dentro desse conteúdo, um jiu-jitsu mais filosófico, mais voltado para o estilo de vida do jiu-jitsu e para o profissionalismo, para a prática. Esse período de quarentena em específico eu não tenho passado técnicas, porque a academia está parada, eu estou sem alguém aqui para poder fazer as técnicas, mas tem 2 anos de conteúdo que eu fui postando de técnicas, valeu, galera? Então, para nível avançado, para adulto, para criança, campeonato de criança, campeonato de adultos, apresentações que nós fizemos em diferentes lugares, torneios em que eu participei, highlight, viagem por outros países, seminários na Europa, enfim, tudo lá para vocês, para a gente poder curtir. E se você acha que você absorveu algo de bom nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do nosso canal, se você acha que aprendeu um pouquinho do jiu-jitsu ou da filosofia do jiu-jitsu que foi positivo para você, repasse para frente, compartilhe aí, quem sabe a gente não atinge mais pessoas de forma positiva e que, independente delas virem a treinar o jiu-jitsu um dia, elas possam entender que o jiu-jitsu é algo muito maneiro, positivo, não só para a gente, mas para o geral, para a sociedade em geral. Valeu, um forte abraço a todos. Cristiano Carvalho, canal Jiu-Jitsu Educacional.